I'm going to start by introducing the panelists, and then Ministro Alexandre is going to talk about, a brief explanation about the law and, the key points. And then we're going to start on a question and answer, and please feel free to interrupt and ask questions. We really want you to participate and make this very, productive. One quick thing, Renata, questions could be either in Portuguese or English. Yes. So I'm starting in English, but I'm probably going to change into Portuguese, on and off, because I think it's easier for the minister to understand the questions and all that. So, thank you again, all of you, for being here. My name is Renata Nazer. I'm a shareholder of Littler Mendelsohn, BC. Littler is an employment law firm. We only work on employment and labor matters and everything that is peripheral to that. We work solely for management, so we just work with companies. We have offices in 70 places, 60 in the US, and another 10 or 15 now abroad. So we are, becoming more and more of a global. Today I have my colleague from our Paris office, who's interning with us this semester. And then next to me is Minister Alexandre Belmonte. I'm so sorry. I'm sorry. Minister was appointed a judge in the Rio de Janeiro in 1993, and after earning first place in the regional contest for the new labor judges, and in 1999 was appointed a judge at the Regional Labor Court of Appeals of Rio de Janeiro, and in 2012 was appointed as a justice of the Superior Labor Court, where he is currently part of the individual litigation section, subsection 1. In 2012, Justice Belmonte was appointed by the Superior Labor Court President as the coordinator of the Public Act for Work Accidents Prevention held in Maracanã, which gathered over 4,000 workers as well as representatives of labor unions and the government. In 2016, he was awarded for being the justice who had ruled over the most cases in the Superior Labor Court. That's great, thank you. Justice Belmonte is a member of the Brazilian Academy of Labor Law and the National Academy of Sports Law, and he has won several medals from different regional labor courts of appeal, including from Rio de Janeiro and from the Superior Labor Court. He has written books on several topics, including monitoring employees' electronic correspondence, moral damages, and others. Justice Belmonte graduated in law in 1981 and acted as a lawyer both in the civil and labor law. He's earned his master in 1998 and his doctorate in 2004 from the University of Gama Filho. Next to Ministro Belmonte, we have, Marília. Marília Minicucci is the co-founder of Chiodi Minicucci Advogados. Prior to that, she was a partner of Matos Engelberg Advogados and also worked at the offices of Demarest and Machado Meyer, Pinheiro Neto, Siqueira Castro, and Barros Advogados. Marília has an extensive experience in advisory and labor litigation, involving invariable compensation plans, profit sharings, benefits, expats, questions, collective bargaining, review of procedures, and so on. Marília graduated in Legal and Social Sciences from the Pontifícia Universidade Católica de Campinas in 2004, with specialization in labor law and process from the Pontifícia Universidade Católica in 2007, and corporate trade leadership with Getúlio Vargas in 2012. And she has a master in labor law and security in social security, University of São Paulo. And Rodrigo, next, right there, hello. So Rodrigo Soares is Lehman Professor of the Brazilian Public Policy, International and Public Affairs. Professor Soares, or Rodrigo, research centered on the development
development economics, ranging from labor, human capital, and demographic economics to crime. His work has appeared in various scientific journals, including American Economic Reviews, Journal of Political Economy, Journal of Public Economic, and Journal of Development Economics, among others. Before joining Columbia, he taught at the São Paulo School of Economics, FGV, PUC-Rio, and University of Maryland, and the Harvard School of Public Health. In 2006, Professor Soares was awarded the Kenneth Arrow Award from the International Health Economics Association for the best paper published in the field of health economics. That's fantastic. He has acted as a consultant for the World Bank, the Inter-American Development Bank, and state governments in Brazil on issues related to crime and violence, health and development. Rodrigo received his PhD in economics under the guidance of Gary Becker at the University of Chicago in 2002. So as you can see, we have a great panel today, and we wanted to mix a little bit of, having the minister and a professor from the economics, someone from the private sector, Marilia. So we hope that this is going to be very informative to all of you, and we have a good debate here. So with that, let's start with Ministro. Let's hear from you on the general overview of the labor reform. Thank you. I would like to greet and thank Mr. Ted Helms for the invitation and the reception. I'm so glad to be here and have the opportunity to talk about the relations, labor relations in Brazil. I also greet Rodrigo Soares, Renata Nizar, Marília Minicucci, and the audience. Okay, ladies and gentlemen, my English is not good enough, so from now on I will speak in Portuguese. I'm sorry for that, but Marília and Renata will translate my words for you. Translator. If anyone wants some of the translators. Cumprimento também o embaixador Enio Cordeiro, meu conterrâneo carioca, mais forte. Nos Estados Unidos da América, há leis trabalhistas federais, estaduais, municipais que regem os contratos de trabalho, e os conflitos são decididos, na maioria dos casos, em instância administrativa, e só excepcionalmente recorre-se ao judiciário. Quando os trabalhadores são sindicalizados, prevalece o acordado com os empregadores nas uniões. No Brasil, as leis trabalhistas, elas são federais. Leis estaduais, leis municipais, elas atuam só para a definição de feriados locais ou feriados regionais. Nada além disso. E essas leis federais, editadas pelo Congresso, faz com que os contratos coletivos não possam desrespeitá-las. É sempre possível, no Brasil, recorrer ao judiciário, e a instância administrativa existente, que são as comissões de conciliação prévia, essa instância administrativa é muito pouco acionada. Me parece que os trabalhadores e os próprios empregadores não confiam na solução administrativa. Iniciarei então a minha exposição explicando o quadro anterior à reforma trabalhista no Brasil e, em linhas gerais, as modificações que modernizaram a lei. Elas procuraram privilegiar, e esse me parece que foi o ponto central, a negociação coletiva.
extirpar também os excessos de interpretação da lei por parte do judiciário e da própria doutrina, e também dar segurança às relações trabalhistas no Brasil. A lei trabalhista de 1943 ela era excessivamente burocrática, intervencionista, deixava pouco espaço à negociação. Ela não era, então, uma lei flexível, uma lei em que empregados e empregadores pudessem fazer ajustes que se refletissem na dinâmica do contrato de trabalho, na dinâmica do dia a dia deles. Da mesma forma, isso ocorria no tocante às relações coletivas de trabalho, aos problemas empresariais como um todo dentro das empresas. Por um lado, a lei era omissa quanto aos efeitos da fragmentação da cadeia produtiva nas relações de trabalho. O que o Weil chama de fissured work. E quanto aos direitos que os trabalhadores podiam ou não negociar no plano coletivo das relações trabalhistas. Também não previa a possibilidade de homologação de acordos individuais extrajudiciais entre empregados e empregadores, incluindo aqueles planos de desligamento voluntário e também a quitação sindical de direitos. Diante das omissões legais referidas e dos princípios protetivos da legislação de 1943, antiga, o judiciário não permitia o outsourcing, a terceirização da atividade principal da empresa. O outsourcing ele era admitido tão somente em relação às atividades complementares, aquilo que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, chamava de atividade meio. Também não aceitava homologar acordos individuais extrajudiciais e ainda por cima anulava cláusulas de contratos coletivos quando entendia que os direitos previstos nessas cláusulas, nesses acordos, fossem inegociáveis, ou seja, que envolvesse direitos entendidos como indisponíveis. As decisões que invalidavam as cláusulas coletivas, elas não tinham como ponto central uma premissa única que permitisse identificar os casos em que os acordos podiam subsistir ou os casos em que os acordos podiam ser invalidados. Assim ocorria porque a lei não definia quais direitos podiam ser amplamente negociados com os sindicatos. As anulações judiciais acarretavam condenações fora da previsibilidade orçamentária das empresas. Isso tem, de certa forma, que ser compreendido dentro da ideia de que no Brasil tudo resultaria da lei. A lei permite ou a lei proíbe. Toda vez que nós temos uma omissão, então fica por conta da jurisprudência decidir se a lei proíbe ou se a lei permite. Então aí vem, ou podem daí advir, os excessos de interpretação. Como a lei de 1943 era uma lei protetiva, a interpretação era protetiva em relação aos trabalhadores. Só que nós não estamos mais em 1943, nós estamos em 2018, o mundo mudou. As relações de trabalho mudaram, elas se alteraram. E era preciso que a lei acompanhasse essas modificações, acompanhasse essas mudanças. E para completar o quadro de instabilidade, era permitido que os trabalhadores ajuizassem ações trabalhistas ou coletivas, individuais ou coletivas, sem que sofressem qualquer consequência financeira caso não tivessem sucesso, ou seja, não havia condenação em honorários advocatícios. E poucas vezes em custas judiciais. Isso abarrotava o judiciário com as teses mais variadas, com pedidos que iam de A a Z. Em 2017, então, duas leis foram editadas, a Lei 13.429, de março de 2017, e a Lei 13.467, de julho de 2017. A primeira lei, a 13.429, liberando a terceirização, o outsourcing, contra um antigo precedente do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 331, que
permitia a terceirização apenas para as atividades de apoio. E a segunda lei, a 13.467, essa importou uma ampla reforma, envolvendo inclusive mais de 200 dispositivos de lei. E passo a contar apenas aqueles que trouxeram substanciais alterações na lei trabalhista, no que interessa talvez a nossa discussão aqui hoje. Então, primeiro, a identificação dos direitos coletivos que podem ou não ser negociados e a vedação ao desfazimento dessa negociação pelo Poder Judiciário. Ou seja, o mérito do acordo, daquilo que cabe negociar ou não, e dos efeitos desse acordo é das partes envolvidas, dos atores, e não do Poder Judiciário. Não é o Poder Judiciário que vai dizer se é bom ou ruim para o trabalhador ele ter aceitado aquela cláusula modificando a lei. Então, privilegiando o negociado sobre as normas estatais, isso se for desejo dos trabalhadores, desde que dentro daquele rol que a lei aponta, e é um rol bastante extenso, que consta hoje em dia do artigo 611-A da CLT. Outro ponto, a restrição dos direitos negociados ao prazo previsto nos contratos coletivos. O prazo é de 2 anos, findo esses 2 anos, aqueles direitos, se não forem renegociados, nesse caso eles caem. O trabalhador, então, ficaria sem aqueles direitos que foram negociados, até porque tudo depende da época, né? A negociação pode levar a que certos direitos sejam oferecidos e daqui a 2 anos aqueles direitos não estejam mais em pauta de discussão por ser impossível diante de problemas de mercado, outra situação, mas que aqueles direitos possam ser novamente oferecidos. Então eles vigoram durante aquele prazo de vigência da norma coletiva. Terceiro, a permissão para que empregados que recebem acima de determinado patamar salarial, eles possam livremente negociar com o empregador as cláusulas do contrato de trabalho. Isso até é interessante quando se trata de expatriados. Ou seja, qual a lei que deve reger, se é a brasileira, se é a lei estrangeira, até isso poderá no futuro ser negociado diante dessa possibilidade prevista no artigo 444, parágrafo único da CLT, no sentido de que o empregado hipersuficiente, ele pode negociar condições de trabalho como se fosse a categoria profissional. Então, na verdade, o que foi estabelecido por lei é isso. Como se fosse a categoria profissional, ele pode negociar esses direitos. E também a admissão para que os empregados que recebem acima de determinado patamar salarial, esse patamar é 2 vezes o maior valor de referência de benefício previdenciário, dá mais ou menos R$11.500, né? Que eles possam optar pela arbitragem. A diferença entre as duas normas, a opção pela arbitragem e a opção por cláusulas negociadas diretamente com o empregador, é que no tocante às cláusulas negociadas diretamente com o empregador, ele precisa, além de receber determinado patamar, ter curso superior. Se, no entanto, for a arbitragem, a escolha da arbitragem, basta ele receber o valor acima de 2 vezes o maior valor de referência do benefício pago pela Previdência Social. Outro ponto, que também foi objeto de modificação, foi a extinção da necessidade de homologar administrativamente, ou seja, no sindicato, a rescisão contratual, a terminação do contrato. Outro ponto, a admissão da possibilidade de quitação anual dos direitos trabalhistas. Isso na prática já acontecia, porque era sempre possível, embora isso não fosse admitido, vinha a ideia dos contratos sucessivos,
que o empregador pudesse fazer a rescisão do contrato de trabalho, às vezes para o empregado levantar o fundo de garantia do tempo de serviço. Isso na prática já ocorria, mas ocorria como fraude. Agora a lei permite que isso aconteça, não mais vai ter esse efeito de fraude. Outra possibilidade, a admissão de acordos extrajudiciais para rompimento dos contratos de trabalho com o tipo de quitação que for acertado entre as partes. Havia um receio muito grande por parte dos empregadores de fazer um acerto com o empregado para a extinção do contrato de trabalho, porque isso acabava depois em juízo não valendo. Então pagava-se um determinado valor e podia depois ser aberta toda uma rediscussão a respeito daqueles valores recebidos. Com isso, não mais. Então as partes podem acertar extrajudicialmente, fora de juízo, a quitação do contrato, levar ao juiz, o juiz homologa e, nesse caso, vai ter como efeito a quitação total do contrato. Outra, a admissão com força de quitação plena e irrevogável, indenização de rompimento contratual de trabalho em planos empresariais de desligamento, chamados PDIs, PDVs, né? Os planos de desligamento. A empresa quer despedir uma determinada quantidade de trabalhadores, ou porque o mercado está fraco, ou porque vai extinguir um determinado setor, e nesse caso então pode, ou porque não interessa mais, por alguma razão, ter aquela classe de empregados, e nesse caso então oferece a possibilidade aos que queiram aderir de extinguir então os seus contratos de trabalho mediante determinados benefícios. Neste caso que a lei agora regula essa possibilidade, no sentido de que, uma vez aderindo o empregado, ele dará a quitação plena e irrevogável. Isso já era, de certa forma, a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil a respeito. Também a admissão com força de lei de ajustes individuais e de ajustes coletivos de jornadas de trabalho, né? Vai fazer 2 horas a mais, vai compensar no mesmo mês, diz uma lei, vai compensar no semestre, diz outra lei, vai compensar anualmente, diz outra. Então, são 3 possibilidades que a lei atualmente oferece em relação a essas prorrogações com compensação. Compensação no mesmo mês, nesse caso, basta acordo individual, até tácito, né, até presumido entre empregador e empregado, se isso for no mesmo mês, ou então adoção do banco de horas semestral ou adoção do banco de horas anual. Aí, nesse caso, será necessário, além do acordo individual, também o acordo coletivo, a previsão em acordo coletivo para o anual. Outra modificação, e que me parece de suma importância, foi a limitação ao sucessor, ou seja, aquele que compra um negócio que vinha sendo explorado por outro, fazendo com que o sucedido, a não ser nos casos de fraude, ele fique liberado. Ele vendeu o negócio dele, então ele está liberado, ele não vai ser alcançado por uma execução trabalhista. Aquele que adquiriu o negócio é que, nesse caso, então, vai ficar responsável por isso. O que não quer dizer que aquele que adquiriu o negócio, o sucessor, não possa, fora do âmbito trabalhista, dentro do âmbito empresarial, regressivamente buscar valores que digam respeito ao período anterior à aquisição do negócio. Então, na área empresarial, ele vai poder buscar se ressarcir daquilo que ele está sendo executado, das dívidas, né, correspondentes ao período em que ele não estava à frente do negócio. Mas na parte trabalhista, quem vai responder é apenas quem adquiriu o negócio. Também a limitação ao sucessor da responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores na sucessão e de 2 anos na retirada de sócios. Então ele só pode ser alcançado uma vez retirado e feita a averbação
dessa alteração contratual no registro competente. A lei fala em junta comercial, mas na verdade depende. Pode ser que a empresa seja de natureza civil e nesse caso vai ser o registro civil de pessoas jurídicas, né? Uma coisa ou outra. Mas a limitação é 2 anos. Então, uma vez averbado aquela alteração contratual, passou mais de 2 anos, não pode ser aquele sócio alcançado. Isso é de suma importância. Também a condenação dos trabalhadores nas custas judiciais e honorários de advogado, se por acaso eles não forem bem-sucedidos em suas ações trabalhistas. Essas me parece que foram as modificações principais, aquilo que constitui o ponto central das alterações. E houve grande resistência às modificações durante o período de tramitação da lei no Congresso Nacional. Resistência por parte do Ministério Público do Trabalho, resistência por parte do Judiciário, resistência por parte de advogados, resistência por parte de sindicatos, com questionamentos envolvendo a falta de diálogo, né? Talvez uma maior transparência em relação àquilo que estava sendo oferecido como alteração legislativa no projeto, e também o pouco tempo de tramitação. O Código Civil de 2002 do Brasil, ele demorou 20 anos tramitando no Congresso. O Código de Processo Civil demorou 5 anos. Em compensação, essa lei trabalhista demorou 6 meses. Então, esse curto espaço de tempo e a falta de diálogo, isso em conjunto fez com que essas alterações durante a fase de tramitação, elas não fossem bem aceitas, até porque elas mudavam completamente a dinâmica das relações trabalhistas. As relações eram de um jeito, protetivas, e as relações passaram a ser de uma forma mais flexível, mais negociada entre empregado e empregador, e isso não foi muito bem aceito na época. Então persistiu alguma resistência. Uma vez aprovada a reforma, persistiu alguma resistência por parte dos setores do Judiciário e do próprio Ministério. A reforma, no conjunto, é uma reforma que tranquiliza o mercado, é uma reforma que tranquiliza, me parece, o empresariado, e que talvez possa gerar algum emprego a mais. Um ano após a reforma, o que se verifica no Brasil é que a nova lei vem sendo cumprida. Houve grita, insatisfação, manifestações de insatisfação, mas a lei está sendo cumprida. Também a rejeição de ação de inconstitucionalidade quanto à terceirização. Né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal do Brasil considerou que a terceirização, tanto em relação ao período posterior à reforma, como em relação ao período anterior à reforma, ela pode ser feita plenamente, tanto no tocante a atividades meio, como no tocante a atividades que constituem aquilo que é o objetivo da empresa, né, a atividade principal. Atualmente a preocupação no Brasil me parece que é com o desemprego. Que antes da reforma o desemprego estava na faixa de 13 milhões de trabalhadores e atualmente o desemprego ele está mais ou menos nessa faixa também, né? 12,13 milhões de trabalhadores. Mas a causa do desemprego não é a lei trabalhista, porque a lei não cria emprego, né? A lei pode até incentivar, pode até facilitar a aproximação entre os atores, mas o que cria emprego, na verdade, é crescimento econômico. E o problema do desemprego no Brasil é a recessão. A recessão por conta de investimentos equivocados que foram feitos no governo Dilma, a recessão por conta de corrupção. Esse é o grande problema que gera a recessão, e gerando a recessão não tem crescimento econômico, não tendo crescimento econômico, porque não tem investimento, não tem emprego. Isso é uma coisa, uma equação fácil de ser resolvida. O Brasil fez modificações estruturais e está combatendo a corrupção
dentro do que nós podemos perceber, para evitar no futuro exatamente esses investimentos equivocados. E vem tentando conter os gastos públicos e diminuir a presença do Estado nas atividades econômicas. Considerando que no Brasil os salários são baixos, que o país tem matéria-prima em abundância, que não tem problemas religiosos ou racismo, que a lei trabalhista está agora mais flexível e trouxe estabilidade e segurança, eu penso que trata-se de um país, ou se trata de um país onde se pode ou se deve fazer investimento com excelente margem de retorno. Então, é propício, em termos de da flexibilidade, digamos assim, da população, da flexibilidade da lei, né? Eu acho que é um momento bastante interessante para se investir no país. Eu fico, então, à disposição dos senhores para quaisquer perguntas que eu saiba responder. Ministro, thank you very much for the general overview. We're probably going to dive down on some of the issues in a minute, but first I'd like to hear from Professor Rodrigo on what is his take on the the impact of the labor reform on the economy and the productivity in Brazil. Okay, let me first thank Renata and Ted for the invitation. It's my first time here, so it's a pleasure to be here. I tend to agree with the minister that I think the reform went in the right direction. I think, just to put it in perspective, I think in economic terms I would see like four main fronts related to the reform. One was the regulation of more flexible work arrangements, things that we already saw taking place but that were not really regulated. The other one was the possibility of precedence of private agreements over labor legislation. That was also not present. There was these two also included in the third point that I think, but it's a broader point, which is basically, I'm not a lawyer, so this is not going to be very precise, but a kind of an attempt to normalize the functioning of labor courts, right? So increasing predictability and kind of making decisions more homogeneous, right? So these first 2 points that I mentioned, they are also part of the third, but I think it's important to differentiate, because I think the first two are particularly important, right? And there was a third one that's related to the end of the compulsory labor union contribution that I think is kind of different from the rest of the package. Potentially, I think even important for understanding how unions are going to behave in Brazil in the future. I actually think that's going to be very important in terms of the political landscape of Brazil in the future. But I think it's a little different from what we're talking about today, the more like immediate and short-term things. So I'm going to leave aside the issue of the end of the compulsory union contributions. So I think the most immediate impacts along these three margins are basically related to the broader issue of increased predictability of labor decisions. And I think, as the minister pointed out, I think this has several repercussions over the economy and over the labor market, right? So in the case of these more flexible work arrangements that don't fit in the more standard like 40-hour week, right? So I think this in Brazil traditionally have been mostly informal labor arrangements, just because the labor legislation in Brazil was so rigid and there was no scope for like arrangements that would be slightly different from the norm, would be very risky from the perspective of employers, right? So this tended to be informal, dominantly informal, I mean remote work, part-time work, sporadic work, and I think with the change in labor legislation, and I agree with the minister, right now it's very difficult to see the impacts of the changes because of the crisis, right? So I agree completely, like the impacts in terms of employment or informality that we're seeing right now are driven basically by the economic crisis. So we're going to take some time, and we're going to need to allow this the crisis to go by to see actually these effects of the reform playing out. But I do believe that along those margins, actually probably we're going to see an increase in formality, just because now you have like a safer way of actually striking an agreement of like
less standard work arrangements, and we know that formality is typically associated with more long-term relationships between employees and firms, and this tends to lead to increased investments in skills by firms and increased productivity in the long term. I think that's an important part of the story. There is just the immediate impact as well in terms of legal costs for firms, right? So I think everybody here knows that was extremely common in Brazil for firms to, every time they would hire somebody, they would make provisions for future legal costs, just in case. I know that there are several firms actually that would, in any case, I mean, after the work contract was finished, they would fire the work and just pay all of the legal cost of firing without a just cause, just because they had made provisions for that, so they would just do that for everybody. It would be simpler than actually going through all the legal costs associated with having a lawyer and going to court and so on, right? So we have to see, to some extent, I mean, the law courts in Brazil are also very independent and free thinkers, right? As the minister should know much more about that than I do, is saying that actually people are sticking to the new regulations, which is a good sign. And I think we have some evidence on that as well. And I think immediately after the reform, already saw a major reduction in labor litigation, right? In some reports, I think up to 50%, right? So you have to think that for small firms, for firms that have a lot of labor, sectors that really rely more heavily on labor, actually these are not trivial reductions in costs, right? And if we think about like small entrepreneurship, the firms that potentially are actually credit constrained, that have problems of cash flow and so on, this is going to be a little bit more money on the table that I think in fact is going to be probably to some extent is going to lead to increase in employment and also potentially even increase in entrepreneurship and investments. Again, I think it's very difficult to see any of this taking place right now because we're in the most dramatic economic crisis of the history of the country, right, of the recorded history of the country. But I do think as things actually calm down a little bit, probably, I mean, this is already happening, but in the midst of the unemployment associated with the crisis, it's difficult to see. But I do think that as we move out of the crisis, these effects are going to become a little clearer, right? One last thing, I mean, if you want to think about really long-term impacts, I think there is a dimension that people haven't talked much about it, but that we should not like underestimate. That is about even like the organization of the Brazilian legal system itself, right? So I think actually this is going to release resources and personnel from labor law that in the future, if this can actually be used to increase access to justice in other dimensions, I think this can have several positive impacts on the economy. I'm not saying that actually you're going to take the current labor judges and labor courts and move them to other sectors. It's just that over the next 10, 20 years, when you're thinking about further expansions and hiring of judges and so on, at the margin, labor law is going to be less of a pressure, right? And I think there's going to be more scope to increase access to justice in other dimensions. And we also know, I mean, there's a lot of evidence from research that access to justice is extremely important for entrepreneurship, because entrepreneurs rely a lot on actually being able to sort out disagreements and disputes through the justice system. And there's a lot of evidence from Brazil, from India, and from other developing countries that as you expand access to justice, entrepreneurship also tends to increase. This is much more of a long-term effect. But I do think that if in the end this means that we're going to be spending less resources in labor justice and moving these resources to other sectors of the justice system, we may have positive impacts coming out of that as well. So I think we're going to stop here just to start, and then we can pick up on some of the points as we move along. Obrigada, Rodrigo. Ministro, conforme Rodrigo disse, dos pontos principais para o empresariado e para as empresas internacionais que operam no Brasil é realmente essa redução de custos e a redução do número de processos. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, para evitar obviamente mais
disputas na justiça com relação ao que pode ser negociado com os sindicatos. O que pode ser negociado e o que, por exemplo, o que não pode exatamente, para que as empresas possam evitar cair nesse risco de continuar o ciclo das disputas trabalhistas. Um ano após a reforma, o que se verifica é que as ações trabalhistas, a movimentação de ações trabalhistas no judiciário caiu 40%. Então nós temos um número bastante inferior ao que tínhamos até então. Os advogados estão muito receosos de ingressarem com aquelas ações que eles ingressavam, pedindo tudo por qualquer coisa. Toda vez que o sujeito, que o trabalhador era despedido, então o advogado, ele procurava um advogado, o advogado ingressava em juízo pedindo coisas de A a Z. E os advogados agora, advogados que ingressavam com 15 ações trabalhistas no mês, hoje em dia ingressam com 3 ações trabalhistas em 3 meses. Mais ou menos isso que realmente aconteceu. O custo, ou seja, o risco dos honorários advocatícios, da condenação em custas, provocou essa diminuição de ações na Justiça do Trabalho. Bom, com relação especificamente à pergunta feita, o que pode ser negociado, o que não pode ser negociado. Isso foi objeto até de um estudo meu um ano antes, que serviu, de certa forma, como orientação para o legislador. Foi uma pesquisa que me pediram para fazer na época, e eu verifiquei que não havia um ponto central que permitisse às empresas, a doutrina, ou seja lá o que for, identificar em que hipóteses era possível ou não negociar de forma que esses acordos não fossem depois invalidados pela justiça. Então não havia um ponto central que levasse a isso. Uma parte da doutrina entendia que desde que não se tratasse de saúde e segurança, tudo podia ser negociado. Outra parte da doutrina entendia que nada podia ser negociado. Outra entendia que só quando fosse indisponibilidade relativa, e a gente não sabia o que era isso. Enfim, e a lei então passou a definir. Diz o seguinte: quando se trata de salário mínimo, quando se trata de redução de salário, a não ser naquelas hipóteses previstas em lei, e quando se trata de outros direitos que não podem ser negociados e que hoje em dia vêm perfeitamente definidos na consolidação das leis do trabalho, no artigo 611b, aqueles direitos ali não podem ser negociados. Fora isso, os direitos que podem ser negociados também vêm definidos, mas de forma exemplificativa, ou seja, além daqueles que estão lá, outros direitos mais podem ser negociados. Jornadas de trabalho dentro dos limites da lei, jornada, por exemplo, de 12 por 36 para o setor de saúde, outros setores mais como vigilância, compensação, né, de jornada, está dentro da jornada. Enfim, esses direitos podem ser perfeitamente negociados. Também pode ser negociado, como eu disse aqui, o plano de desligamento voluntário, ou seja, quais são os direitos que vão compor a extinção do contrato de trabalho. Então esses direitos vêm perfeitamente definidos em lei. Redução também do horário de almoço, não é? Redução do horário de almoço para 30 minutos. Ou seja, também pode ser objeto de negociação. Banco de horas. Isso já falei. Já falei. Dentro da negociação da jornada está o banco de horas, né? E Marília, do ponto de vista do empresariado, como é que são essas relações com os sindicatos? Como é que elas estão agora? English or
What we're noticing is that most unions are sending the companies letters trying to substitute the contribution which was due to, they're just giving other names for the same thing. So we're noticing that many of our clients are calling us or sending us emails and asking if just by changing the name from contribuição to any kind of assistancy to the employees or the employer, or negotiation fees. They're really creative with those new names, but what we're noticing is that the unions are really struggling to survive because they lost their main source of money, of income. But the tendency is that only unions that really negotiate with the companies and really grant the employees good benefits and rights are the ones who are going to survive. We've already seen in the past some disputes that were decided by the Supreme Court saying that those other fees were also unconstitutional, that employees really do need to grant an authorization for the company to make the discount. So if they don't do it, those other fees that they're claiming now and saying that they're mandatory, they actually aren't. So we're telling the companies not to make those discounts, or they'll have to give that money back to the employees. Could you just very quickly explain what was it before and what did they have that they lost? So all unions that represented the employees were entitled to the value equivalent to 1 day of work of each employee. That was mandatory, and after the labor reform, it's not anymore. So as they lost this money, they're saying, well, if I'm still negotiating and signing collective bargaining agreements, I'm representing the employees' interests, so I'm still entitled to this negotiation fee. And the employees of every company had the right to have a union? I mean, you could not avoid a union? Exactly. So all the right. No, it was compulsory. Your payroll was the second 1 day's wage. That's a main difference from Brazil and the U.S. In Brazil, all employees are represented by a union, regardless of the fact that they agree with this union fee or not. So as they're already represented and the collective bargaining agreement is applicable to all employees, they don't feel like they need to contribute with this fee. From a chamber with 6 employees, we would have to have a union? Yeah. And we'd have to pay a day? Exactly. You wouldn't have now you don't. One unit, can I? Because there is one union per territorial unit, and there's no competition among unions, and this didn't change with the law. And this was automatic. So by municipality, there would be a union of whatever economists. There would be no. There is. And you have to pay the fees, and it's deducted from your payroll. And there was the employer union too, right? Remember that all companies also are represented by a sindicato patronal, right? That is the employers association, let's say, and so you before would also have to pay dues to that employers association. Now it's also no longer mandatory. And Minister, you wanted to say something about that? No Brasil, os empregadores e empregados, né, employee, são divididos em categorias. Categoria profissional dos empregados, categoria dos metalúrgicos, dos bancários, seja lá do que for, e categoria correspondente econômica dos empregadores. Então tem sindicato de empregadores e sindicato de empregados. Antes da reforma, os empregados contribuíam para os seus sindicatos e eles eram obrigatoriamente sindicalizados, contribuíam com um dia de trabalho. E os empregadores contribuíam com um percentual estabelecido em lei, né, para a manutenção do sistema sindical. Com a reforma,
essa contribuição sindical, ela tornou-se facultativa. Contribui quem quiser. E os sindicatos, então, reclamam agora que não estão tendo dinheiro para o próprio financiamento. Mas há alguns problemas paralelos em relação a isso. Quais são? Embora exista essa divisão, só pode ter um sindicato de cada categoria numa determinada base territorial. Então não pode haver competição entre sindicatos. Por outro lado, aquilo que o sindicato consegue para os trabalhadores, por exemplo, alcança todos os trabalhadores, independentemente do fato deles contribuírem ou não. Então, se eles fizerem um acordo coletivo, uma convenção coletiva, um contrato coletivo, enfim, com a categoria econômica, tendo o empregado contribuído ou não para aquele sindicato, ele vai ser beneficiado do mesmo jeito. Então, o que nós temos agora é um chamado elefante branco, né, digamos assim. Uma situação bastante peculiar, em que o sujeito não precisa contribuir para o sindicato, mas ele tem todos os benefícios quando o sindicato conseguir negociar com os empregadores uma determinada benesse para eles. Rodrigo. So yeah, I skipped this part in my first intervention, so I just want to go back to that. I agree with the minister. Exactly, that's the problem. So it was a very strange middle of the way kind of the reform, right? Because ideally we would actually open up for competition across unions, meaning we could have a union for each firm, as you're talking about today. There's no union per firm, right? And if you would let them compete, and then maybe workers at the level of a firm would vote to join or not Union A or B. Once they actually voted, it would have to be mandatory, exactly, otherwise there would be free riding, right? So I think there was a political motivation in this reform because it's going to weaken the unions very, very much politically. Of course, they really had no, our previous law was also a very strange arrangement because unions became these also political actors that had very little relationship with the reality of the workers in different firms. So that was very bad as well. But now what you're going to have is that there's going to be a problem of free riding, right? And I mean, I guess most of the employees are going to end up not paying as time goes by. This is going to weaken unions, but this may end up actually weakening the position of employees in bargains, right? So it was like a halfway reform, or half-baked, you say, right, in English, and that I think really, I mean, addressed some of the previous problems and created other problems. But I think that the ideal thing would be to create competition among unions at the local level, and then decisions being taken at the firm level. Workers vote at a certain firm whether to join or not. If they voted to join, it's binding, everybody pays it. If they voted not to join, it's not binding. They don't take advantage of the collective bargaining. They don't pay, that's fine. And they negotiate by themselves with employers. So I think that we're going to have trouble in a couple of years with this. I don't know exactly what's going to come out of it. But I agree, that's very strange. Yeah, but a large number of those unions are going to disappear as well, right? Especially the ones that usually 18,000. Yeah, they didn't really do much. Yeah, we have 18.000 sindicatos, vai cair para o quê? Mais ou menos uns 7 de empregados. Fora os vai diminuir bastante o número de sindicatos, principalmente aqueles que não eram ativos, né? Que não realmente tinham representação. É preciso fazer uma reforma, acabar com a unicidade sindical, ou seja, um sindicato por cada base territorial, para que se escolha a pluralidade para ir enxugando, né? E que só aqueles trabalhadores que contribuíram eles possam ser beneficiados com as conquistas sindicais, porque não se justifica que todos sejam beneficiados por aquilo que eles não lutaram. Então é preciso realmente fazer uma reforma sindical no Brasil. Aliás, todo mundo imaginava que tudo começaria pela reforma sindical, mas a reforma veio ao contrário.
Não começou pela parte sindical, começou pela parte das relações individuais. Bom, mudando um pouco agora de assunto... Posso fazer uma pergunta? Pergunta para o ministro. Uma coisa que eu não entendi quando eu li o texto da reforma. Como a questão da barganha coletiva e a questão da possibilidade de negociação privada, como elas interagem? Se eu sou um professor e a princípio eu posso me beneficiar da barganha coletiva dos professores, e se eu vou, vamos dizer que é uma universidade privada, e eu negocio com a universidade, eu posso, na verdade, desfazer coisas que foram feitas pelo acordo coletivo? É uma coisa interessante. Por lei agora, o que for acertado, nós temos a convenção coletiva que abrange a categoria, ou seja, a convenção coletiva ela é sempre intersindical, é entre sindicatos, né? Sindicatos dos professores e sindicatos dos estabelecimentos de ensino. Então aí nós teríamos uma convenção coletiva. No entanto, é possível fazer também acordo coletivo. O acordo coletivo seria entre os trabalhadores daquela empresa e a empresa correspondente. Então, entre os professores da PUC, do Rio de Janeiro, e a PUC do Rio de Janeiro. Então, esse daí não seria intersindical, seria interempresarial. Por lei agora, esse acordo coletivo, ele prevalece sobre a convenção coletiva. Então nada impede que seja feito um determinado acordo em nível intersindical e que em nível interempresarial se faça um acordo diferente daquele que foi feito em nível intersindical. No entanto, com relação a essa questão do hipersuficiente, ou seja, aquele sujeito que ganha acima de determinado valor e tem curso superior, que ele pode negociar como se categoria profissional fosse, a lei é silente a respeito. Mas me parece que seria tão possível quanto. Se ele tem essa possibilidade de negociar, então ele pode negociar alguma coisa para ele, porque ele tem curso superior, ou seja, ele teria capacidade de escolha, digamos assim, maturidade para poder escolher aquilo que ele quer. Ele poderia escolher, desde que não seja um direito inegociável, desde que seja um direito negociável, ele possa escolher algo diferente daquilo que foi estabelecido para os professores daquela categoria profissional. Mas é uma boa pergunta. Marília, como é que as empresas estão lidando com esse assunto? Tem bastante empresa fazendo acordo direto com os hipersuficientes? For it to happen, and especially with the unions, they try as hard as possible to avoid those terminations, and they were really asking for more than the companies could grant to the employees, because of course if a company decides to terminate that many employees, it's because it's not economically possible for them to keep them. But now now the company have this easier path to go, because they can negotiate directly with each employee, especially considering the different employees do have different rights and needs. So for some of them it's more important, for instance, to keep their health insurance plan for a longer term, because someone has to get a surgery done or something. Another prefers to get an outplacement program paid by the company. So the company has this ability to negotiate with each employee, understand their concerns, their main needs, and then get those agreements ratified in court. Ministro, gostaria de ouvir a sua opinião sobre o programa de segurança jurídica. O senhor falou bem que está sendo executado, mas, por outro lado, todos os investimentos procurando emprego estão parados esperando a eleição. E alguns candidatos com grande potencial de serem eleitos estão dizendo que no dia seguinte acabarão com a lei, com essa lei sobre a qual nós estamos falando. Duas perguntas. Primeiro, como é que o senhor vê o desdobramento desse possível desfazimento dessa lei trabalhista? E segundo, dentro da linha que o professor falou, que é o arcabouço jurídico do Brasil,
como é que o senhor vislumbra os possíveis cenários de uma estrutura de uma reforma sindical no Brasil e do própria Justiça do Trabalho, do papel da missão da Justiça do Trabalho no Brasil? Candidatos que dizem que vão acabar com a lei no dia seguinte, isso não vai acontecer. Talvez pontualmente, até porque o candidato não tem essa possibilidade. Quem tem a possibilidade de fazer ou deixar de fazer é o Congresso Nacional. Então o presidente da República ele pode no máximo encaminhar um projeto de lei que pode ser recusado pelo Congresso Nacional. Eu não acredito numa mudança em relação à lei que foi implantada. Bem ou mal ela acabou agradando inclusive o empregador doméstico, né? Então é uma lei que me parece que ela acabou por linhas transversas caindo no gosto popular. Tem exageros? Tem. Talvez esses exageros possam ser modificados com o tempo, né? Como eu falei, o problema do sujeito ganhar ação e ainda ter que pagar honorários, né? Isso é um exagero. Alguns exageros então podem ser modificados, mas em linhas gerais não. Agora, é preciso mudar a lei sindical? Sim, a parte sindical, da liberdade sindical que não existe na prática, é preciso mudar, é preciso implantar o sistema de pluralidade sindical, é preciso fazer com que só quem contribui tenha direito aos benefícios, etc. Mas foi feita uma outra pergunta. Não, exatamente com a missão do próprio Justiça do Trabalho. Ah, sim. A Justiça no Trabalho no Brasil, ela é uma situação até bastante interessante. Para evitar os conflitos que ocorreram mundialmente, Getúlio Vargas, em 1930, ele resolveu então, já que essa parte já estava definida no mundo, né? Já havia inclusive a OIT com normas internacionais, trabalhistas, os conflitos já haviam sido pacificados. Ele resolveu então simplesmente implantar, como ditador no país, no Brasil na época, os direitos trabalhistas que haviam sido adotados para os demais países europeus, né, para os países europeus. E ele fez então, implantou no Brasil, mas ele o fez numa época em que, fascinado pelo fascismo, né, pelo sistema fascista, de controle dos trabalhadores e empregadores pelo Estado, ele fez dessa maneira, implantou a divisão sindical entre empregados e empregadores, né, e ele com isso controlava. O tempo passou. Criou também a Justiça do Trabalho no Brasil como um órgão independente, como um poder independente, poder não, como um ramo independente do judiciário. Em alguns países a Justiça do Trabalho funciona realmente como uma justiça independente, não é só no Brasil. Mas no Brasil ela cresceu demais. E hoje em dia não vejo possibilidade de extinguir a Justiça do Trabalho. Ela poderia ser um ramo do judiciário comum, poderia, não é. Como poderia também no Brasil não existir Justiça Federal. Existe, né? Deveria apenas existir a Justiça do Estado, a Justiça Federal sim em nível superior, mas existe Justiça Federal de primeiro grau, para julgar causas contra a União, suas autarquias, etc., que também não se justifica. Enfim, o sistema é um sistema que começou errado, mas existe. E a Justiça do Trabalho cresceu demais. Acabar com ela hoje me parece uma coisa realmente impossível. Seria talvez o caso de readministrar, né? Até porque o volume ainda é muito grande de reclamações trabalhistas. O volume de reclamações de empregado, agora pode ser que no futuro isso realmente acontecer. Eu me sentiria bastante feliz de ser ministro do STJ em vez do ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Para mim, tanto faz. Eu gostaria de
não faz diferença nenhuma. Eu tenho doutorado em Direito Civil. Da colocação do professor, né, que é o grande desafio do sistema jurídico brasileiro. Eu gostaria de mudar um pouco de assunto, que é um outro assunto que interessa muitas empresas, é a questão da terceirização, que agora passou a ser legal, não só pela lei, mas o Supremo também decidiu semana passada a respeito, e em primeiro lugar porque é uma questão de economia e de não só de flexibilidade, mas também de eficiência para as empresas. Então vai ser uma coisa muito importante as empresas poderem terceirizar. Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa nesse quesito primeiro, e depois eu gostaria de ouvir do ministro com relação ao que vai acontecer com os processos que estão em curso. Agora passando para o português, então. Are you okay? We have to give our translator a break too. Are you okay? Okay, so português. Eu acho que isso faz parte do primeiro ponto que eu tinha discutido, que era relações de trabalho não totalmente padronizadas, que a gente já estava vendo não totalmente padrão, né? Que a gente já estava vendo muito na economia, mas que existia, sobre as quais existia uma incerteza jurídica, né? Eu acho que a questão de terceirização, ela é isso, é mais ou menos o que você falou. Acho que ela vai aumenta a flexibilidade de determinadas dimensões. Eu acho que existe essa preocupação muito grande com a questão da atividade fim, e acho que é uma preocupação legítima, porque eu acho que é uma questão, quando você está falando da atividade fim de uma empresa, digamos, de produtividade mais elevada, normalmente a ideia que você vai ter em economia ou em business é que você quer, de certa forma, incentivar essas relações de longo prazo entre firma e trabalhador, porque isso leva a investimento nas habilidades, no capital humano do trabalhador, que leva a produtividade de longo prazo. Existe um pouco, acho que a preocupação em torno da terceirização da atividade fim era um pouco essa, né? Mas no fundo eu acho que isso vai haver acho que é importante flexibilizar o mercado, e acho que no fundo o que vai acontecer é que vai haver uma diferenciação de empresas em termos da qualidade do serviço que eles vão estar provendo. Então tenho certeza que em setores mais tecnológicos, setores de mais alto nível, atividades físicas não vão ser terceirizadas, né? Porque isso é a forma de você atrair um trabalhador mais qualificado e na verdade com um comprometimento maior, é exatamente você sinalizar para esse trabalhador que vai investir nele, que vai ser uma relação de longo prazo. Então, quer dizer, eu acredito que nesse sentido, apesar dessa preocupação com a atividade fim ser legítima, eu acho que na verdade o mercado resolve esses problemas, né? Então, no sentido de que isso caminhou para flexibilizar essas relações e tornar essas relações mais ágeis, eu acho que vai ser uma coisa boa. A terceirização é fundamental, na verdade, quando são, digamos, tarefas que são esporádicas na firma, tarefas que não são bem definidas, alguém vai chegar e vai embora, e aí você não quer contratar uma pessoa com um perfil que você não vai saber nem selecionar. Para isso, eu acho que realmente o impacto é fundamental. Especialmente, eu acho que um dos maiores problemas que existia antigamente é que não era claro o que era uma atividade fim. Então, tinham muitos casos em que certas atividades que as empresas consideravam como de suporte ou paralelas eram consideradas como atividades fins e acabavam, então, entrando na súmula do 331 e criando toda a questão. O caso clássico é o caso dos call centers para os bancos, por exemplo, não é? Esse sempre foi um dos problemas chaves com relação à definição, não tinha uma definição concreta, mas agora, aparentemente, então tudo vai poder ser terceirizado. Mas, ministro, o que o senhor vê em questão de limitação para essa terceirização, se ainda vai existir alguma, e o que vai acontecer com os casos que estão em curso? Sim. O Rodrigo colocou de uma forma bem objetiva a questão da terceirização. Na verdade, havia realmente essa preocupação de definir não o que era atividade fim, mas de definir o que era atividade meio. Então a súmula 331 do TST, ela era no sentido de que podia haver o repasse, a intermediação, a terceirização daquilo que correspondia a uma atividade complementar, a uma prestação de serviço para a empresa.
Até porque a atividade fim, aquilo que constitui o objeto principal da empresa, terceirizar dá um tiro no pé. Porque eu terceirizo aquilo que constitui meu objeto principal social para uma pessoa, a pessoa aprende como é que se faz aquilo, me dá até logo depois e ela mesmo vai executar aquele projeto ali para frente. Né? Então a ideia do TST era essa, mas começaram a surgir problemas em que, se o TST dizia o que era atividade meio, então devia existir uma atividade fim. O que seria atividade fim? E aí vieram as questões relacionadas realmente a call center, né? Que justamente o call center é uma atividade de apoio, e a partir do momento que eu contrato uma atividade de apoio, eu considerar que essa atividade de apoio é uma atividade bancária, uma atividade de telecomunicações, uma atividade de financeiro, coisa parecida, era uma coisa complicada. Né? Atualmente, a lei libera, não há mais amarras em relação a considerar o que é atividade fim e atividade meio. A primeira lei, a 13.429 da reforma, ela autorizou a terceirização na prestação de serviços. E a segunda lei, 13.467, autorizou a terceirização, inclusive da atividade fim. Então, ela realmente liberou. Ainda existem algumas amarras? Existe. As amarras hoje são de outra natureza. Por exemplo, se o sujeito ele trabalhava na empresa tomadora de serviços e foi despedido, é preciso ter um prazo de carência de 18 meses para ele poder passar a prestar serviço por meio de uma empresa terceirizada. Então, para eu contratar uma empresa para fazer um serviço para mim, eu tenho que verificar se não existe nela um trabalhador que tenha saído da minha empresa há 18 meses. Se existir, nesse caso, esse trabalhador vai ter vínculo direto comigo. Essa que seria a consequência, teria vínculo direto comigo. Não apenas como empregado, mas como sócio. Pode ser que ele tenha sido sócio da minha empresa, né? Pode ser que ele tenha sido empregado da minha empresa e ele compareça agora como sócio da empresa contratada. Ou seja, quer na qualidade de empregado, quer na qualidade de sócio, não pode haver, então, terceirização nesse caso. Quer dizer, não pode haver, a consequência seria o vínculo de emprego formado diretamente. A outra amarra, o outro obstáculo à terceirização é que eu não posso contratar pessoa física. A empresa terceirizada tem que ser uma pessoa jurídica, com capital constituído. E esse capital constituído e integralizado, ele observa níveis que são estabelecidos em lei para que essa empresa possa funcionar como terceirizada. Então, vai depender, o capital social dela tem que ser compatível com a atividade para a qual ela foi contratada. Então, a lei estabelece isso. Então, são questões realmente pontuais que me parecem até bastante interessantes em termos de segurança. O que não se quer é que se contrate um testa de ferro para fazer o serviço, né? Para simplesmente contratar uma pessoa sem idoneidade financeira, que amanhã ou depois dá até logo, o empregado fica sem receber nada e não tem de onde buscar o dinheiro. Por outro lado, de qualquer maneira, a lei estabelece a subsidiariedade. Ou seja, se a empresa terceirizada não pagar, a empresa tomadora, o contratante, vai ter que pagar o valor correspondente. Só uma pergunta. Com relação à subordinação, o tomador pode gerenciar os empregados da prestadora? É outro obstáculo. Era para ver se você estava prestando atenção. Mas é outro obstáculo. Realmente a empresa, a empresa que for contratada, é a empresa que vai ter que dar as ordens e fiscalizar a prestação de serviço. Se a prestação de serviço for fiscalizada diretamente pela empresa contratante, e ela começar a dar ordens ao empregado da empresa contratada, nesse caso, então, a lei estabelece que isso é fraude e o vínculo se forma diretamente entre o empregado da terceirizada e a empresa contratante da terceirizada.
Ministro, só complementando um pouquinho pelas questões que eu estou ouvindo dos nossos clientes. Eu acho que é importante a gente lembrar que os requisitos do vínculo continuam os mesmos, né? Então, para as empresas que entendem que agora elas podem contratar as famosas PJs, né? E pessoas que têm empresa e são os únicos donos, ou até tem um sócio minoritário, mas a gente contrata a pessoa pelas qualidades que ela tem, pelos títulos que ela tem, eu não deixo ela se fazer substituir, eu dou um horário de trabalho para ela, ela vai continuar sendo considerada empregada e a fraude permanece, né? Exatamente, porque aí é uma questão que nem propriamente é de terceirização, é uma questão de se você é empregado ou se você é pessoa jurídica que está prestando serviço para uma determinada empresa. Então é uma coisa que toca o lado da terceirização, mas ao mesmo tempo toca a questão do vínculo de emprego. Eu acho que, bem ou mal, as novas regras sobre terceirização, a regulação agora por lei sobre terceirização e a flexibilidade trazida para o chamado trabalhador hipersuficiente vai flexibilizar essa possibilidade da PJ, porque antes era admitido em alguns casos que o empregado prestasse serviços como associado, sem vínculo de emprego, ou que prestasse serviço através de pessoas jurídicas. Eram casos extraordinários. Por exemplo, médico em clínica. A jurisprudência admitia que o médico de diagnóstico ele pudesse prestar serviços através de uma pessoa jurídica. Manicure em cabeleireiro, né? Ou o próprio cabeleireiro em salão de cabeleireiro. Então era permitido que em casos como esse isso pudesse acontecer. Isso era excepcional. Eu tenho a impressão que o número de casos e o número de atividades em que isso acontecia excepcionalmente vai aumentar, né? Que agora, pelo poder decisório maior que o trabalhador tem, que ele possa escolher se ele quer o vínculo empregatício ou se ele quer outro tipo de relação jurídica, que pode ser para ele, inclusive, muito mais interessante. Em vez de ele pagar 27,5% de imposto de renda, se ele ganha acima de determinado valor salarial, que ele pague apenas 3% de imposto de renda como sócio de uma pessoa jurídica. Nós temos uma pergunta aqui, Dario. Ministro, meu nome é Dario Campos, eu sou graduado em Filosofia e Economia, e eu me considero um neo-hegeliano. Eu acredito na transformação, evolução qualitativa e inexorável. O senhor poderia, ministro, projetar, comparando, analisando a base da lei trabalhista de Getúlio Vargas, o senhor que se mencionou, se baseou em Mussolini, muita coisa, com a reforma última que foi feita, que sem dúvida alguma aprimorou o que havia anterior da fase de Getúlio Vargas. Como o senhor projeta uma lei, uma reforma trabalhista para o futuro, do seu ponto de vista, considerando a importância que é para o país em investimentos em produção, ao contrário de investimentos especulativos. Eu acabo de concluir uma pesquisa pós-doutorada analisando as crises econômicas de 29 e de 2001. De modo que a sua projeção é fundamental, ministro. Como o senhor antevê, projeta uma reforma trabalhista excelente para o Brasil. Eu teria que explicar isso de uma forma um pouco... Eu vou só complementar
a pergunta que eu acabei não respondendo. Como que o Poder Judiciário vai resolver as questões relacionadas à liberação ou liberalização da terceirização? O Supremo decidiu que a terceirização, tanto em relação ao período posterior à reforma, como em relação ao período anterior à reforma, é ampla. Então, no tocante aos processos em curso, exceto aqueles já julgados, ou seja, já transitados em julgado, exceto esses, todos esses vão ter que se adequar à decisão do Supremo. Então, todos se adequarão à decisão do Supremo, ou seja, se decidiram que não era possível a terceirização, vão ter que redecidir no sentido de que é possível terceirizar naquela hipótese com as consequências pertinentes. Mas aqueles que estão na fase de execução... Os que já transitaram em julgado, não vai caber ação rescisória. Okay. Não vai caber ação rescisória deles. Mas os que estão em andamento terão que se adequar à decisão do Supremo. Bom, com relação à pergunta... É um ledo engano imaginar que a lei ela pode transformar um país. Lei nenhuma transforma o país. Porque seria muito fácil eu dizer, estabelecer artigo 1º, a partir de hoje não tem desemprego no Brasil. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário. Não é assim que se cria emprego. O que cria emprego é crescimento econômico. Se tiver crescimento econômico, tem emprego. Se não tiver crescimento econômico, não tem emprego. Eu posso facilitar através da lei o crescimento econômico? Aí é outra questão diferente a ser analisada. Posso, realmente posso. Mas como é que eu vou incentivar que essa reforma trabalhista ela se torne melhor? Né? Algumas coisas pontualmente ainda precisariam ser modificadas. Já me nomearam uma comissão, que desnomearam depois, porque ficaram com receio de mexer naquela oportunidade, estão querendo me nomear de novo para fazer modificações complementares que eu acho que são realmente necessárias, mas o importante mesmo no Brasil no atual momento é o investimento em políticas públicas. Estradas de ferro pelo Brasil afora, metrô, estrada de ferro, seja lá o que for, enquanto essas estradas estiverem sendo construídas, nós vamos ter possibilidade de emprego e, por outro lado, essas estradas vão desenvolver os locais por onde elas passarem. São lugares onde o carro não passa e o avião também não passa. Então nós vamos criar oportunidades a partir daí. Mobilidade urbana. Nas 8 principais cidades do Brasil leva-se 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar. Então isso faz com que aumente a informalidade, ou seja, que se prefira estacionar carro, ser flanelinha, né? Flanelinha é pessoa que estaciona, ganha dinheiro estacionando o carro no meio da rua, né? Em vez do poder público ganhar dinheiro com isso, quem ganha dinheiro com isso é o chamado flanelinha. Então às vezes a pessoa ganha mais, né? Tem um salário mais digno fazendo isso do que gastando 4 horas da vida dele numa situação dessa natureza. É preciso também pensar que no Brasil 70% dos empregos são gerados pelo microempresário e pequeno empresário. E, no entanto, a lei trabalhista para eles é a mesma lei trabalhista do médio e do grande empresário. Então, são pessoas que não têm incentivo para contratar. Isso também aumenta a informalidade, a fraude à lei, etc. Né? Então, era preciso dar um tratamento diferenciado para esse tipo de pessoa. Então, há coisas que podem ser feitas, mas que dizem respeito a políticas públicas. Para fazer a lei funcionar melhor, não interessa se é a lei antiga, se é a lei nova. Interessa sim como que você investe. Por exemplo, antes da reforma, havia insegurança, havia isso, havia aquilo. Mas antes da reforma havia pleno emprego, porque tinha crescimento econômico. Então nós não tínhamos desemprego no Brasil, porque o crescimento econômico existiu até 2013. Então teve crescimento econômico. A partir do momento que não teve crescimento econômico, mudou a lei
E a taxa de desemprego continua sendo a mesma. Um ano depois é a mesma coisa. Nós tínhamos 13 milhões de desempregados, continuamos a ter 13 milhões de desempregados. Porque não houve investimento nem investimento em política pública. Então eu penso dessa maneira. Podemos melhorar a lei? Podemos. Mas é preciso que melhore outras coisas para que, no conjunto, tudo funcione. Nós temos mais uma pergunta? Em primeiro lugar, ministro, muito bem. Eu acho que o seu resumo da lei corresponde àquilo que na prática vem acontecendo. Mas me ocorre registrar que as estatísticas de desemprego, de emprego e empregabilidade no Brasil, aquelas induzidas pelo desenvolvimento econômico e tudo mais, contam como empregado tanto formal quanto informal. Então, a tentativa é transformar os informais em formais, para que eles possam ter a proteção do sistema público de previdência social. O informal não tem, o formal tem, ambos estão empregados. Então a lei vem contribuir, e muito, para a formalização do emprego. Isso não há dúvida, é inquestionável. Agora, a prática o carro vai rodando e vai melhorando ou piorando aquilo que é aplicado. A justiça do trabalho é fundamental. Então, pontos. 1. Penhora online. A penhora online, vocês sabem o que é? O juiz do trabalho, a pena do trabalho, tem o poder de bloquear a conta do suposto empregador antes do julgamento da questão que se põe. Se o empregado reclama, antes de colocar em julgamento, o juiz bloqueia o dinheiro do empregador. Mas o empregador pode ser um ex-sócio 5 anos atrás. É uma coisa absolutamente inibidora do emprego. O senhor pode estar certo que as pessoas não formalizam o visto do empregador devido ao medo da punição injusta pela Justiça do Trabalho, de primeira instância. É uma coisa de louco, você não sabe o que é. Você tem R$10 na conta, no dia seguinte tem 0. Vai para o limbo, esperando um futuro julgamento. Então você tem que recorrer. E a forma prática que se faz é o empregador litigado, demandado, pagar o que se pede para liberar a conta e nunca mais empregar ninguém na vida. Então exige um trabalho da justiça que eu tenho certeza que ocorrerá com o andar da carruagem da lei. Tem diversos outros aspectos, na terceirização ou não terceirização. O caso da construção civil é típico. Construir um edifício significa fazer uma forma, virar um concreto, fazer armação de ferro, instalar torneiras, botar portas e pintura. Tudo isso é atividade fim. Só que só ocorre no período de um ano e meio de uma obra durante 2 meses. Por exemplo, pintura. Pintura é atividade fim. Mas numa obra inteira só leva 2 meses. Certo? Então é terceirizado ou não é terceirizado? Outras questões. A empresa terceirizada, às vezes presta serviços a mais de uma empresa. Ela não é como um call center de um banco. Ela é, enfim, um call center que atende a diversas entidades. Na demanda trabalhista, é quase um acaso saber qual é o contratante que vai ser solidário à sua demanda. Enfim, tem convencimento de que vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo para chegar àquilo que nós queremos, que é o pleno emprego, ou o emprego de massa, o crescente emprego formal, porque o informal é fácil. Né? Enfim, diversos setores de atividade se torna mais crítico essa questão. Né? Essas questões são bastante interessantes. Agora, na verdade, pintura é algo especializado, como azulejar também é especializado, como fazer a instalação hidráulica também é especializado. Mas isso a lei sempre permitiu. Artigo 455 da CLT permite a chamada subempreitada. Sempre foi permitido na Justiça do Trabalho que houvesse por parte da empresa construtora que ela subempreitasse a empreitada que ela contratou de início. Porque
a obra tem fases, né? Então tem a fase do acabamento, tem a fase em que está se fazendo a instalação hidráulica, etc. E tal. E sempre foi permitido, isso não é terceirização, não é caso de terceirização, mas sempre foi permitido na Justiça do Trabalho que isso acontecesse desde com responsabilidade solidária. O ponto, Mício, eu sei, o ponto é que a demanda do empregado da subempreiteira contra o seu patrão, que é um subempreiteiro, é ligada à obrigação do contratante. Sim. Mas quando ele tem 12 contratantes, ele coloca a torneira para 12 empresas. É aleatório o entendimento de qual é a empresa que vai responder solidariamente à empresa subempreiteira. É porque ele não sabe, coitado. Pois é. Mas ele não sabe que a Carvalho Roskin ou que a Andrade Gutierrez, ou seja lá quem for, é que está por trás daquilo. A visão dele é imediatista. Então meu ponto é que a prática... Mas tem razão. Eu sugeriria, por exemplo, hoje em dia existe o chamado incidente de desconsideração da personalidade. Para eu desconsiderar a personalidade, fazer aquilo que foi dito, o bloqueio, né, para eu fazer o bloqueio, a penhora online, eu preciso desconsiderar. Pode estar certo. Eu preciso... Sim, eu preciso fazer a desconsideração, mas por lei, agora para fazer a desconsideração, eu tenho que intimar outra parte, dar 15 dias, realizar provas, etc. e tal. É preciso que isso seja feito também, no sentido de eu considerar que você faz ou não parte de um grupo econômico, ou seja, a desconsideração ou consideração, o incidente de grupo econômico. É preciso que isso também venha, um dos projetos meus até, venha isso estabelecido em lei. Agora, a penhora online não é só na Justiça do Trabalho, não. É que na Justiça do Trabalho pegou. Digamos assim, a Justiça do Trabalho foi a que mais se utilizou desse instrumento da penhora online. Mas a penhora online é para a Justiça como um todo. Agora, a penhora online, ela costuma acontecer na fase de execução. Mas pode acontecer esse tipo de coisa assim. Mas isso pode acontecer também na justiça comum. Né? Não apenas o sujeito ser sócio de uma empresa na justiça comum, algum problema relacionado à dívida com o banco ou coisa parecida, ele ser penhorado do mesmo jeito. Ou penhora online. Isso não é só na justiça do trabalho, não. Bom, acho que nós estamos um pouco tarde já, passamos do horário. É que a discussão estava muito boa, mas alguém tiver... Sim, tem mais alguma pergunta? Mais uma, então, rápida. Yes, real quick. So it seems like the reform kind of granted the freedom and flexibility between employers and employees. But I was wondering what kind of implications this has for foreign companies that were interested in entering the Brazilian market, but were scared of the risks associated with the previous labor regime in Brazil. Or is it too early to say before the election? What would you tell them? Maybe I should answer this one because I work for a lot of American companies that do business or start in Brazil. And what I usually tell my clients is that, you have to follow the law as you do here. The same way that you have to classify your employees as exempt or non-exempt, and you are very careful how you do that. You have to do the same thing in Brazil. You also need to be careful regarding other requirements. For example, regarding overtime, in excess, things like that. So you need to understand first what it's the law, and try to comply with it as much as you can. Of course, there are some issues regarding that aspect. What I think that in terms of the new law, I think there is a lot of possibility now for companies to negotiate with the employees directly. Especially, I work with a lot of tech companies, and they, of course, have a different level of employees. It's the white-collar employees, and they, make a lot of money, sufficient to be able to negotiate their own contracts. So there's a lot of
companies negotiating directly with their employees in terms of whether they are supposed to be classified as exempt, whether they are going to be entitled to salary raises that are different from the collective bargaining agreement, things like that. You also need to be mindful that you do have still to comply with the collective bargaining agreement that is in place. You cannot simply ignore that, and you're still going to have to apply that to some level of your employees. And you also, now with the flexibility again, for those who are entitled to overtime, you have the bank of hours, which is a fantastic way to manage. But you have to manage those hours. I get a lot of claims, complaints about, oh, but then the manager doesn't want it to know exactly what time the person enter or leave. Well, someone needs to control that. If you don't control, tech guys, they don't like to punch the clock. Well, they're like so different systems now. You have all the biometrics. Actually, biometrics are allowed in Brazil, so people use that very often. And there are like all different types of way of controlling and managing this, bank of hours in a way that is effective. So you don't have to spend a lot of money in overtime when you can, let the person arrive late, leave early. And so it's a question of management. So as long as you have that in place. And another problem with startups in Brazil, companies starting in Brazil, is that usually you focus a lot on the salespeople, so you just have a sales team and no one to really manage these people and how they're going to be, managed in terms of those things. Another big, issue is with vacation. And I have clients that they come to me and say, oh, well, we don't have enough people in Brazil, so nobody takes vacation. It's like, listen, you have to let them go on vacation. Oh, but we wanted to pay. No, you cannot pay. The person is entitled to vacation. It's a constitutional right. So it's not something that you can change by, agreement or anything else. So you really to follow those basic rules. And you have to manage and plan ahead so you can actually, so I have 10 people, I'm going to have to put everyone on vacation. Now you can divide it by 3, so it's a lot easier than it was before. You can, pay 10, something like that. So there are ways, but you really have to spend time and actually figure out how to manage your operation in Brazil to be effective and efficient in terms of costs and moving forward. May I add something? Also, one of the reasons why the labor reform took place is because it was a study was made and it came up with the conclusion that Brazilians didn't really have a good productivity rate in comparison to people from Chile, for instance. The Chileans had, considering global scale, they were in the 23rd place in productivity, and Brazil was 200 something. So, and a big part of that was because of jurisprudence tried to protect the employee so much, interpreting the law, that it made productivity from Brazilians really low. So now that the home office, for instance, is allowed, and it wasn't in the past, considering that, for instance, in São Paulo, for everyone to go to work, they'll take at least 1.5 hours. You can make the employee work from their houses, and they'll be really more productive during that time that they would be in traffic. That's something that is good for companies now. By the way, working from home is it's an exempt category. Yes, so and you don't have to control. Yeah, they're not entitled to overtime. So that's something that would help companies open business in Brazil. There are other ways that they can spend less money, for instance, hiring employees as intermittent workers. Those kinds of employees are the ones that you only need a few hours per week or just a few days per week. That's something that now is allowed and it wasn't in the past. So that's something that we're seeing people
people getting hired as formal employees and not informal as they were previously. So companies do have more alternatives to spend less money and hire employees either way. So I think we ran out of time. So thank you, everyone. We're going to stay, a little longer. If you have any questions, feel free to ask. Thank you.